Tudo bem, meu povo? Depois de uma eternidade, literalmente, estamos aqui de volta no projeto No Gabinete com o Pastor e vamos voltar já com um assunto light, né, Rodrigo? Leve. É pecado ser de esquerda, de direita? Estamos aí em ano de eleição, o crente pode falar de política, pode postar política, o crente pode ser político, o crente pode odiar a política, o crente pode mandar a política pro inferno. O que o crente faz com esse raio de política? Seu Rodrigo e todo mundo que está me ouvindo. Vamos discutir um pouco isso nesse vídeo? Vem comigo no Gabinete com o Pastor. Gente, é muito comum, estamos em ano de eleição, começa aqueles debates acalorados, inclusive envolvendo crente. Um acusando o outro. Como que você é crente e apoia fulaninho? Como que você é crente e apoia Bertaninho? Como que você é crente e vota? Como que você é crente e não vota? Aí fica uma mistura, uma salada mista absurda. E um assunto simples de se entender, muito básico. Presta bem atenção. A questão aqui não é ser de esquerda, ser de direita. No mundo da política, muitas vezes, você escolhe o menos pior. Você escolhe aquele que é menos pior. E infelizmente isso acontece. Agora, você idolatrar político A ou B é o que a gente tem visto aí de forma escancarada nas redes sociais. Aí a gente já está partindo para o campo do desequilíbrio. E isso não é legal. Existem crentes que idolatram o presidente Bolsonaro, por exemplo, e existem crentes que idolatram o presidente Lula. Idolatram de verdade, a ponto de fazerem vistas grossas. Por exemplo, quem gosta do Bolsonaro, tendo bom senso e equilíbrio, vai discordar de algumas coisas. É natural. Quem gosta do Lula, tendo bom senso e equilíbrio, vai discordar de algumas coisas. Agora, mas essa cegueira absurda, esse ódio na política, essa coisa louca, essa idolatria, aí realmente a gente está vendo isso acontecer tanto de um lado quanto de um outro. E nenhum extremo é equilibrado, obviamente, nenhum extremo é interessante. Agora presta bem atenção, e aqui eu preciso ser claro. Quando você vai apoiar o candidato A e B, você não tem que olhar para a carinha do candidato, se ele é simpático, se ele é um cara que tem um sorriso bonito, como o do Bolsonaro, por exemplo, se ele é simpático, ou se ele é um cara, né, sisudo, carismático, como o Lula. Eu tô usando os dois grandes personagens, né, que representam esses dois grandes mundos, mas a gente pode vir descendo no âmbito estadual, no âmbito dos deputados federais, e o princípio é sempre o mesmo. Quando você vai votar em alguém, você não tem que olhar a carinha do personagem. Você tem que entender a ideologia que ele representa, as bandeiras que ele levanta, aquilo que ele está dizendo sendo a sua base principiológica, a sua ideologia. Então eu já respondo aqui de cara, impossível, na minha opinião, um crente em sã consciência apoiar partidos de esquerda. Calma, pelo amor de Deus. Você pode ficar calma? Por que eu digo que é impossível? Porque os partidos de esquerda são de tudo ruim? Não, tem coisa lá, tem pautas que eles brigam que são essenciais, como eram lá no princípio, no nascedouro na França do movimento de esquerda. Lá no princípio, se você estudar a história, você vai entender que lá no princípio, no comecinho de tudo, a esquerda ela se levanta contra o quê? Contra os lordes, os poderosos, aqueles que dominavam, os senhores feudais. Aí lá naquele contexto, aí lá foi engraçado, lá naquele contexto, existia bandeiras que até hoje a esquerda vem trazendo, que é interessante. Agora, muita gente surfou nessa onda da ideologia da esquerda para colocar um viés totalmente contrário ao cristianismo. Eu vou repetir isso aqui até devagarzinho. Contrário ao cristianismo. Eu não estou falando diferente, eu estou falando contrário, antagônico, antítese, totalmente para poder anular. Então, se você é crente, conhece a palavra de Deus, conhece os ensinos de Jesus e apoia o movimento de esquerda brasileiro, bom, ou você não conhece o movimento de esquerda, tá indo porque você acha bonito, bacana o discurso, ou você não conhece o cristianismo, porque é impossível, conhecendo profundamente um ou outro, você caminhar com as duas coisas ao mesmo tempo. O movimento de direita tem lá os seus cânceres, tem suas coisas ruins? Tem também. Mas quando você olha o que a gente tem no cenário,
Se você tiver que escolher e optar entre um ou outro, não tem como você optar pela esquerda. E eu sei que esse vídeo vai dar problema, Rodrigo. O pau vai começar a quebrar, vai ter gente me chamando disso e aquilo outro. Tô nem aí! Né? Pode bater, depois pede desculpa. Mas eu não posso aqui ficar me eximindo de falar o que tem que ser dito. Então, o pecado é você, na minha opinião, idolatrar seja qual for o político. Isso é um pecado clássico. Outra coisa, é impossível você ser cristão e apoiar a legenda da esquerda. Isso não tem como. Eu vejo alguns cristãos apoiando candidatos da esquerda, da extrema esquerda brasileira, e eu fico me questionando que tipo de cristianismo essa pessoa que apoia entende para a vida dele. Agora mais uma perguntinha aqui boa, aqui, que são tantas perguntas, né? Então, pastor, então o crente, se ele não votar, ele tá pecando? Bom, votar, segundo a nossa Constituição, é o que nos torna cidadão. População é uma coisa, cidadão é outra. População é todo mundo que mora no Brasil. Estrangeiro, brasileiro, né? Apátrida, todos são população. Agora, cidadão é aquele que exerce direitos políticos, é isso que a nossa Constituição diz. Então, veja bem, quando você não exerce o seu direito de votar como cidadão, você também não pode exigir os seus direitos, que são em outras, por exemplo, como saneamento básico, educação, você também não pode exigir. Porque a gente entende o seguinte, o cidadão é o cumpridor de dever e recebedor de direitos. Se você fere o seu dever, você não pode receber os seus direitos. Então, quando você deixa de votar, na minha opinião, você deixa de exercer a sua cidadania, você está falhando, inclusive, com a sua nação. Depois não adianta reclamar. Muita gente diz assim, eu não voto mesmo, aí depois quer falar comigo de política. Quem não vota, eu não converso sobre política. Se você não exerce seu direito de votar, os seus direitos políticos, você não pode falar de política, você não pode exigir absolutamente nada. Pastor, então eu sou crente e não quero votar. O que eu tenho que fazer? Então você vê a opção menos pior, aquela que você entende ser melhor, mas não deixe de votar, porque o seu voto é fundamental. O crente pode ser político? Meu Deus do céu, gente, a política é uma profissão como qualquer outra. O crente pode ser açougueiro, o crente pode ser dentista, o crente pode ser policial. Por que não pode ser político? Pode ser político sim, desde que tenha vocação, desde que saiba como funciona a máquina para não chegar lá e se corromper, mas na verdade não só pode, como deve ser, porque quando nós estamos lá, nós defendemos pautas. Outra perguntinha que eu ouço muito, né? O crente quando eleito, ele tem que brigar pela igreja? Pelo amor de Deus, isso é uma ignorância absurda. Político não existe para brigar pela igreja. Político existe para brigar pela família, pela educação. Se a pessoa é crente ou não, o dever do político é brigar pelo ser humano e não por religião. Quem cuida da igreja é Deus. A Constituição já guarda a igreja e as outras instituições religiosas no seu artigo 5º, então não tem a necessidade de um político se eleger para ficar favorecendo a igreja, que a igreja vire um cabide político. A igreja está precisando de um ar-condicionado, o político dá. A igreja está precisando não sei o que, o político dá. Político não é para isso. Político é para abraçar, abarcar a sociedade num todo. Então isso para mim é um grande equívoco também. Então, gente, para de demonizar a política, para de ouvir a palavra política e ficar, tá repreendido. Gente, o mundo é feito de política. Se você pega um ônibus por causa da política, o preço das coisas tem a ver com política, né? A escola tem a ver com política, o hospital tem a ver com política, a política rege a sociedade, a política é a administração do bem comum. Então a gente ficar demonizando política e não conversar sobre é um grande erro. Agora que você ouviu até o fim esse vídeo, pode aí tecer seus doces, leves e maravilhosos comentários ou odiosos comentários, mas fica aqui clara a minha posição. Pastor, eu discordo do senhor. É só você cancelar esse vídeo, parar de seguir, não tem problema. Só não vamos ter guerra entre a gente, tá bom? É um assunto delicado, mas ficou aqui mais um gabinete para conta. Deus te abençoe. Amém.